Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Rodrigo Cast. Hoje, 21 de julho de 2026, terça-feira, o prometido devido, e peço minha sincera desculpa aos internautas pelo atraso de 22 minutos. Quando é coisas em direto, sabemos que tem interferência em questões técnicas. Mas a produção fez de tudo um pouco para entrarmos a tempo e hora. E hoje temos como um tema muito pertinente neste momento a nível do panorama social de Angola. Vamos falar sobre o concurso público, quer na saúde, educação e Polícia Nacional. E daquilo que estamos a falar de um programa de um tema bastante pertinente. Milhares de jovens disputam poucas vagas nos concursos da saúde, educação e Polícia Nacional. Para uns trata-se de que pode mudar a vidas, e para outros o retrato de um país onde o emprego se tornou uma competição quase impossível. E afinal estamos perante uma verdadeira oportunidade ou uma humilhação para a juventude. Isto quer dizer, o número de vagas reflete a necessidade do país. Então, para responder às questões que queremos também saber, estamos aqui perante a Aureliano Samalinha, que é enfermeiro e também palestrante, e também o Dr. Pedro Cambola. Muito obrigado. Que está aqui como pedagogo e para representar da melhor maneira e nos tirar melhor a dúvida acerca deste tema. Ele já muito bom dia, muito boa noite, desculpe. Muito boa noite. Muito boa noite, sim. O doutor Cambola. Muito boa noite, digníssimos. É um prazer estar aqui neste momento, Seja manifestarmos as nossas ideias. Grato. Obrigado. E desde já estamos a assistir a correria de documentos atrás de documentos da parte da juventude. Sim, sim. E queria primeiro até perguntar ao doutor Cambola. Sim. Como é que avalia o ânimo da juventude neste momento? Pronto, a juventude está expectante em função dos concursos que o Ministério do Interior, o Ministério da Saúde, bem como o Ministério da Educação, em função dos despachos que dá abertura aos mesmos concursos públicos. Nesse momento os jovens estão ansiosos, cada jovem em função do seu perfil vai candidatar-se numa determinada área. Penso que os jovens estão expectantes, alguns jovens estão otimistas, infelizmente outros não estão otimistas, são os jovens que nós chamamos, alguns jovens que nós chamamos de anglo-pessimistas, que pensam que esse concurso público é para cumprir formalidade, mas não é isto. O concurso público tem essa perspectiva de permitir que cada jovem adquira uma oportunidade de emprego. Pronto. Aqui é necessário reforçar que os jovens estão expectantes e penso que nós temos jovens que de facto têm conhecimentos, adquiriram conhecimento, hábito e habilidade durante a sua formação e estão expectantes para concorrerem nestes mesmos concursos públicos. Bem, lá para frente vamos rebater daquilo que o Dr. Cambola falou. Doutor Samalinha, como avalia esse movimentar sob ideias da juventude, a levar os documentos sobre o braço? Na verdade, avalio de uma forma positiva, porque é uma alegria para os nossos jovens, é uma alegria para todos os cidadãos que são angolanos, porque na verdade há muito desemprego na juventude angolana e os jovens estão totalmente felizes com esse concurso, mas também um pouco triste, né? Um pouco triste por causa das vagas em que não se esperavam, as vagas em que os três ministérios deram à sociedade angolana. Vamos falar sobre realmente o número de vagas, vamos falar lá para frente. Certo. Mas eu queria realmente primeiro, por parte dos meus convidados, a contextualização realmente do concurso. Neste momento, em termos contextual da sociedade angolana, os concursos são bem-vindos?
Na verdade, os concursos são bem-vindos. Não é partindo do pressuposto de que para ingressar na função pública, de acordo à lei de base da função pública, o decreto 102/11, não é, onde no seu artigo 20 especifica de que para o ingresso na função pública é mediante um concurso que chamamos de concurso público. E neste momento, não é, os jovens estão expectantes, não é? Esse movimentar dos jovens, como já me referi, é sinônimo de que, pese embora a escassez de vagas, os jovens estão expectantes para ingressar no mesmo concurso público. Olha, eu queria esclarecer aos meus convidados. Sim. Então, logo fazer uma pergunta. Enquanto eu não rebater que a pergunta é direta, Sim. quando Certo. podem interferir na normalidade. Tá. Eu, quando quiser fazer a pergunta diretamente, vou mencionar. Então, eu queria que o Dr. Samalinha falasse um pouco sobre a contextualização do concurso nesse momento a nível da sociedade angolana. A nível do nosso país, na verdade, a juventude está feliz, mas também um pouco triste. Por que eu digo isso um pouco triste? Porque, na verdade, as vagas são totalmente reduzidas. As vagas são totalmente reduzidas. Imagina que no Ministério da Saúde deram ali 6 mil vagas. Agora, 6 mil vagas já temos ali média de 150 profissional que já se inscreveram, já se candidataram. Agora, eu me pergunto, será que esses 100 e tal candidatos que já se inscreveram vão conseguir todos entrar? Não vão conseguir entrar porque há redução total das vagas. E isso aqui deixa totalmente triste. Porque nós, no nosso país, até 2026, nós temos a média de 40,2 milhões de habitantes. E na maioria desses habitantes, na maioria são jovens. E são esses jovens que não trabalham. Então, eu acredito que o Ministério do Interior, o Ministério da Saúde, juntamente à Educação, poderiam sentar juntamente com o titular do Poder Executivo, que é o presidente, que dão essas vagas. Porque essas vagas são totalmente reduzidas e isso aqui deixa uma depressão. Eu pergunto ao Dr. Samalinha. Sim. Nós, N vezes, reclamamos sobre a falta de emprego. Certo. O concurso veio para suprir essa necessidade. Uhum. Agora, como é que vamos contextualizar o número de vagas reduzido? O concurso, sim. O concurso é uma alegria, deixa feliz os jovens, mas também as vagas são reduzidas. E não, eu digo assim, você fazer uma abertura de 6 mil vagas para 200 e tal candidatos, isso é triste, é uma lástima. Eu, por exemplo, vou uma lástima. dar a palavra ao Dr. Camões. Dr. Samalinha, sobre o número de vagas vamos falar lá para frente. Porque eu queria direcionar, antes, para não fugir o raciocínio do Dr. Camões, eu queria questionar 3 concursos em simultâneo. Como é que avalia essa situação? Penso que os concursos, primeiramente, necessário aqui reforçar que os concursos foram publicados anteriormente. Penso que o ministro do Interior, o Dr. Manuel Lome, e a doutora Silvia Lutocô, também como a doutora Erca, certo, já anteciparam de que haveria um concurso público, certo? Então, penso que essa estratégia não é para que todos jovens formados numa determinada área possam ter esta oportunidade de fazer quê? De concorrer na sua devida área. Porque se o concurso público fosse apenas para o Ministério do Interior, certo? Haveria muita aderência ao Ministério do Interior. E alguns jovens, provavelmente alguns jovens formados numa outra área não teriam esta oportunidade. Mas como os 3 ministérios abriram o concurso público, pese embora alguns olham na perspectiva política de que é para cumprir formalidade em função das eleições, não vamos olhar nessa perspectiva. Vamos olhar na perspectiva de que mas os concursos tem a ver isso.
vamos olhar, não vamos olhar nessa perspectiva, Não, vamos olhar na perspectiva mas tem a ver, o concurso doutor. público foi aberto, não é, para que cada jovem, cada cidadão angolano, jovem formado, tem esta oportunidade, de facto, de ingressar na função pública. Sim, realmente. Vamos olhar nessa Sim, perspectiva. vamos olhar nessa perspectiva. Não na perspectiva da véspera das eleições, não, mas na perspectiva da oportunidade, não é isso, que o próprio Estado está a oferecer, se entre aspas, aos jovens, para candidatarem-se, para terem o seu primeiro emprego. Volto a questionar, Sim. volto a questionar, como é que avalia os 3 concursos em simultâneo? Os três concursos simultâneos são bem-vindos, Sim. certo? Já disse e reitero novamente, para que cada jovem formado numa determinada área possa concorrer, certo? Num determinado ministério. Por exemplo, o jovem formado na saúde, não é? Em função do seu perfil, vai concorrer no Ministério do quê? Sim. Da Saúde. Entretanto, o jovem formado, por exemplo, especialista na educação, vai concorrer no Ministério do quê? No Ministério da Educação. Até, repare que antigamente havia essa ideia de que menosprezava-se a formação do PUNIV ou a formação do liceu. Menosprezava-se. Mas, em função do concurso público do Ministério do Interior, veio também para incluir esses jovens que anteriormente eram excluídos. Um de requisito, Sim. quer para serviço de penitenciária e para o serviço de investigação criminal, Sim. é jovem formado em ciência econômica Jurídica. Mas Sim, econômica jurídica. não esquecendo por ali. daquilo que o doutor está a Sim. abordar, eu queria voltar também a rebater ao doutor Samalí. Sim. Como é que avalia Os 3 concursos eu avalio de uma forma... ao mesmo tempo? Eu avalio de uma forma positiva, mas também eu digo assim que tem também um pouco ali um aproveitamento político. Por que eu digo que há aproveitamento político ali? Porque você imagine que só há concursos quando se está a esperar das eleições. Sempre é assim. E falta muito de recursos humanos, seja na educação, no Ministério do Interior, juntamente na própria saúde, mas o governo abre sempre o concurso na véspera das eleições. Isso é para quê? Isso é aproveitamento político, porque se não fosse um aproveitamento político, é claro que não poderiam sempre abrir os concursos públicos na véspera ou um ano antes das eleições. Agora minha pergunta é, o doutor Samalinha defende e é de opinião que não poderia se abrir ainda esses concursos? Não, poderia se abrir sim, mas não na véspera das eleições. Não. É importante aqui salientarmos de que não devemos, como jovens, não devemos politizar tudo, certo? Não devemos politizar tudo. Doutor, Nos concursos públicos, como eu já mencionei aqui, há uma lei da função pública, não é isso? Sim. Que é a lei de base da função, sim, a lei da função pública, a lei 102/11, certo? Essa lei já existe, certo? Não é que para a pessoa ingressar na função pública é mediante um concurso público. Quando o Estado abre um concurso público, não é para olharmos nessa perspectiva de politizar, porque estamos na véspera das eleições, não. Doutor, por que não abriram? Não fizeram a abertura do concurso público? Por que não fizeram a abertura do concurso público em 2023? Da educação, se a memória não me atrasou, foi em 2022 ou 2023, se a memória não me atrasou, não foi na véspera das eleições, certo? Tem existido concursos públicos que não são realizados nas vésperas das eleições. Não, mas como este concurso é difícil. De facto é difícil. Sempre na véspera das eleições. Como este concurso público está sendo realizado um ano antes das eleições, não é? Uma vez que as eleições já serão no próximo ano, não é isso? E das pessoas que querem aqui politizar. Não é isso é a verdade. É a verdade que há no país. Chama a atenção aos jovens. Isso é a verdade que há no país, doutor. Nessa perspectiva, na perspectiva política, na perspectiva que estamos na véspera. Não, mas cada jovem deve olhar neste concurso público como uma oportunidade ímpar, certo? De ter um emprego. Mas só que os ministérios e a entidade, neste caso, que são os ministros, decretam sempre os concursos na véspera das eleições. Por isso que as pessoas, por isso que os jovens têm isso aqui na consciência, que o governo sempre que está próximo das eleições, então abre os concursos públicos. Mas independentemente. Isso é um aproveitamento político. Mas
tempo. Sim. Eu quero aqui voltar a rebater. Vamos esquecer, por enquanto, se o concurso é bem-vindo ou não é bem-vindo. Sim. Eu quero voltar a perguntar ao Dr. Pedro Cambole, na questão, o Estado, Sim. o governo, reconstruiu e construiu vários hospitais, várias escolas, e no caso da polícia, a densidade populacional já não coaduna com a densidade em termos de regionamento policial. Certo. Eu queria dizer assim, eu queria fazer essa pergunta. O número de vagas perfaz com a necessidade do país? Prontos, é uma questão pertinente, de facto. Não vamos ser aqui realistas, não é isso? Trago aqui o dado para o Ministério da Educação, não é isso? Para depois, talvez, de uma forma superficial, falar de outro ministério, mas digo com mais profundidade o Ministério da Educação, certo? Uma vez que eu sou pedagogo e acompanho a dinâmica desse Ministério da Educação. No Ministério da Educação, por exemplo, as vagas, de facto, são mesmo ínfimas. Porque repare que em 2020, no ano letivo 2024-25, não é, a antiga ministra da Saúde, da Educação, a doutora Luísa Grillo, dizia que a necessidade do país, o país precisa de 60 mil profissionais de educação, 60 mil professores, certo? E agora, a ministra Érica, a doutora Érica, em função do despacho 752, abre o concurso público de 9 mil professores. Olha a disparidade. De facto, aí podemos reconhecer que se o país precisa de 60 mil professores, isso os dados do ano letivo 2024-25, e a doutora antiga ministra da Educação, não é isso? Falou abertamente. Agora temos 9 mil profissionais. É insuficiente. É insuficiente. Estamos numa ordem. 9 mil, ainda aqui chamar a atenção que deste 9 mil, 8 mil é para o regime especial, ou seja, é para docente. E 1 mil, não é isso, é para o regime geral. É insuficiente. Estamos numa ordem de 51 mil professores ainda que o Estado vai precisar. Por isso é que nós devemos olhar este concurso, não é isso, como na perspectiva política, não na necessidade. Não é necessidade que o Ministério quer. O Ministério da Educação nessa perspectiva. Sim. Doutor Samalinho, eu aqui volto a frisar. Estamos a construir vários postos, estamos a construir vários centros de saúde e hospitais regionais e hospitais centrais. Certo. O número de vagas é aquilo que o país necessita nesse momento? Infelizmente. Isso aqui me dá a entender de que a ministra da Saúde não anda nos postos, não anda nos centros e nem anda nos hospitais. Não anda. Porque, na verdade, antes de abrir um concurso, poderiam pesquisar quantos profissionais a gente ou o país tem e quantos profissionais a gente necessita. Porque fazer um concurso de 6 mil vagas, mas você vai num posto de saúde e encontra 1 ou 2 enfermeiros. Essa hora mesmo você vai nos hospitais, tem secções que tem lá 2 profissionais. Do resto que estão lá são estagiários. E isso aqui é uma lástima, porque nós estamos o Ministério da Saúde tem mesmo escassez de profissionais. E até ali, quando abre esse concurso público e dando assim 6 mil vagas, isso é uma humilhação pelos angolanos. Não podemos considerar isso de uma humilhação. O termo humilhação. Não, isso é humilhação. Sim, não podemos considerar o concurso público. Eu aqui reconheço e subscrevo na íntegra que, de facto, o número de vaga não é isso, não é inferior, não está em disparidade, não é com o nosso contexto. Doutor, isso é uma humilhação, doutor. Não podemos usar o termo humilhação, porque humilhação é mendigar, humilhação é não ter... Não estamos a mendigar, estamos a mendigar. Humilhação é não ter uma oportunidade de emprego, é você fazer uma formação, certo? E depois o Estado não abre um concurso público para você mostrar aquilo que de facto se aprendeu durante o seu percurso acadêmico. Não podemos olhar isso como humilhação. Não é insuficiente, de facto, reconhecemos.
Mas não podemos olhar esse concurso público, não é, como humilhação para a juventude, não. É uma humilhação, é isso. Para a juventude. Sim, sim. Eu agora gostaria de ouvir o Dr. Samaria o porquê que defende que é uma humilhação para a juventude. Eu digo que é uma humilhação pela redução excessiva das vagas. E também digo que é uma humilhação porque você imagina que uma província de Benguela, 100 vagas, não tem vaga, tem vagas apenas dos médicos, fisioterapeuta, analista, enfermeiros, não tem vaga. Mas agora, você imagina... O número de formados a nível da província de Benguela? Infelizmente, nós temos vários formados. Nós temos só este ano, mas temos mais de 5.000 profissionais que terminaram o seu ensino médio. Só este ano? Não contando com 2020. Só este ano, ainda fora os institutos superiores. Mas você vai aqui, a ministra submete o concurso e não dá vaga na província de Benguela. Isso é muito triste. Isso é uma lástima. E a província, desculpe, e a província aqui, deram por ali 20 vagas para enfermeiros. 20 vagas, boss. 20 vagas vamos fazer com ele quer. Não, calma. Isso é uma humilhação. O debate está muito corrido e até já não estamos a controlar o tempo. Mas, só por um instante, eu queria aqui não deixar de avisar aqui aos internautas. Estamos num debate aberto em que você que está lá do lado pode fazer pergunta e pode também dar o seu contributo aos nossos convidados, ou também mandar um incentivo. Continuam a partilhar a nossa live, continuam também a chamar outros amigos para seguir a página, mas aqui é um debate livre e aberto. Nós estamos a seguir o perfil do Rodrigo Cast, o podcast dar a voz a quem não tem voz, e nós somos a voz da comunidade. Eu volto a perguntar ao Dr. Pedro Cambola. Dr. Pedro Cambola, há uma situação, e eu evidenciei, assisti hoje, concurso para a educação, estão a exigir que os jovens que vão concorrer têm que, como posso até dizer, atualizar nos BUAP o seu BI. Sim. Concorda com isto? Pronto, eu penso que essa informação é oficiosa, não é oficial, porque o Ministério da Educação não se pronunciou relativamente pronto, a exigência dessa documentação. É necessário aqui reforçar a juventude que a atualização dos nossos bens para exercermos os nossos direitos, não é de voto, é imprescindível, é importante. Mas aqui reiterar, não é que não temos nenhuma informação oficial, certo? Até agora é uma informação oficiosa. Penso que até agora, para candidatar-se no Ministério da Educação, é preciso cópia de certificado, é preciso a cópia do BI, certo? Agora, este documento que há pouco tempo acabou de frisar é uma informação oficiosa. Não é oficial. Não é oficial. Não é oficial. Rebater aqui o Dr. Pedro Cambola. Sim. Realmente, nós, a juventude, e quer também a produção do Rodrigo Cast, aconselha toda a juventude dos 18, que é maior de idade e que tem esse direito de voto, vamos atualizar os nossos bilhetes. E também aquele que ainda não tem seu bilhete, por favor, dirija-se a uma loja de registro, a uma identificação, a um BUAP, para tratar o seu bilhete, porque daqui a sensivelmente um ano vamos ter que exercer nosso direito de voto. E isso é indiscutível, é inegociável. É inegociável para a nossa cidadania. Sim. Agora, Dr. Cambola, eu ainda procurei ouvir alguns jovens que estão lá. Sim. E também ouvir o pessoal que está a trabalhar na inscrição, e disseram realmente que a inscrição para o concurso é imprescindível, o talão de atualização. Pronto, eu reitero novamente, eu fico sem argumento relativamente a essa questão que me coloca, porque até agora não temos nenhuma informação. Não, mas como pedagogo, é necessário essa tanta burocracia para se inscrever? Prontos, aqui nós, no nosso país temos documento.
Mencionei há pouco tempo a lei da função pública, e a lei da função pública também menciona os requisitos para quê? Para ingressar na função pública. Agora, a atualização do bilhete de identidade para o exercício do nosso exercício, para o exercício da cidadania, isso aqui o termo, não é, digamos assim, não é um documento imprescindível para fazer a inscrição no concurso público, quer do Ministério da Educação, quer do Ministério da Saúde, e assim como no Ministério do Interior. Penso que, até agora, prefiro não me pronunciar, não ir a fundo, porque não tenho nenhuma informação oficial relativamente ao pedido deste documento. Ora bem, eu acho que o Dr. Samalinha também realmente se apercebeu dessa situação. Não tem nada a rebater sim. Na verdade, também ouvimos sobre esse assunto, mas não temos a certeza se é verdade, mas ouvimos, está a passar isso nas redes sociais. Mas agora, eu digo que se for verdade, ali já começou a peneira dos nossos irmãos que vão concorrer. E espero que não seja verdade. Porque se for verdade, já começou. O governo o que é que faz? Sempre mete às vezes sapato. Ele dá o concurso, mas mete mais pedra no sapato de quem quer concorrer. Porque na verdade se falam que tem que tratar esse documento, o cidadão fica já automaticamente traumatizado. Eu ali analiso de forma de que o governo se decretou isso é porque viu que as vagas em que ele está a dar são poucas, e as vagas sendo poucas, então o que é que eu tenho que fazer? Tenho que começar a meter pedras para muitos jovens não chegarem a concorrer. Espero que isso não seja verdade. Espero que isso não seja verdade. Essa ideia até não sairia, não é, da boca do doutor. Não sairia da boca do doutor. Não sairia da boca do doutor. Isso é verdade. Quando abre o concurso público, não é, a ideia de que é para pôr um entrave, para servir de obstáculo, certo, ao jovem que pretende candidatar-se. Isso é questões políticas, isso pode acontecer, doutor. Essa ideia é totalmente errônea. Não é isso. Não é isso, doutor. Primeiro que não podemos discutir esse assunto, porque não temos nenhuma informação. É até ali onde eu disse, que não esperava. A ideia de que o Estado, o Ministério está por um entrave. Devemos retirar esta... A informação é fluida, Dr. Cambule. A informação atualmente é fluida. Sim. Acha que aquela toda a juventude que está a encher o Boapi na Restinga também ouviu a informação de forma distorcida? Eu penso que a juventude está a encher os Boapi, não é isso, porque nós temos jovens letrados, jovens informados em função, agora temos vários meios para adquirirmos de facto as informações. Os jovens estão informados de que, como cidadão, ser um cidadão angolano, é imprescindível atualizarmos os nossos bens. Por isso é que os jovens estão a encher o Boapi. Ninguém está a encher o Boapi em função dos concursos públicos, não. É porque os jovens entenderam. Não, doutor, doutor, esquece isso. Esquece isso. No momento, os jovens estão a encher os CAPs, estão a encher os BUAP, por intermédio mesmo do concurso público. Não vamos olhar nessa perspectiva, vamos olhar na perspectiva que temos jovens estão a encher. Temos jovens, não, doutor, não é isso. Temos jovens informados. A semana passada. Eu passei 2 semanas no BUAP. Estava vazio. Esteve vazio. Sim, esteve vazio. Eu, por exemplo, passei por lá. Sim. Eu pergunto, essa enchente por quê? A resposta é não, alguns estão a autenticar o certificado, certo. Alguns estão a atualizar porque é exigido no concurso da educação. É mesmo isso. Os jovens estão lá por causa disso. Vamos ultrapassar isso. Os jovens estão lá por causa disso. Eu queria voltar a rebater também a situação do concurso público na polícia. Certo. Nós estamos conscientes que o país ainda não é tecnológico. Certo. Ainda não estamos no mundo digital. O país ainda não está no mundo digital. Certo. E como é que avaliam a entrada em cena que para a inscrição, quer na polícia, quer na saúde, é de forma online? Pronto, nós devemos já habituar o nosso... Nós já saímos naquela era da pedra, não é isso?
já saímos na era da pedra, agora, como eu disse muito bem, não é moderador, nós estamos, atualmente o analfabeto não é somente aquele que não sabe ler nem escrever, não é o analfabeto, é aquele também que não domina quê? Não domina as TICs, não é? Os meios de comunicação e informação. Nós devemos habituar os jovens assim, certo? As inscrições, mesmo em outras realidades, certo? As inscrições já não são mais de forma presenciais. As inscrições devem ser feitas de forma online. Tem muitas vantagens. Qual é a vantagem, por exemplo? A vantagem é que economiza-se recursos financeiros. Eu que poderia, por exemplo, concorrer no Mochico, por exemplo, devia concorrer no Mochico. E se eu fosse de carro, de Benguela até o Mochico, gastaria muito dinheiro. Mas por esta via, não é, com uns 100 kwanzas ou 200 kwanzas, coloco o saldo de dados no telefone, eu faço a minha inscrição, certo? Eu penso que essa ideia, não é tanto do Ministério do Interior, assim como do Ministério da Saúde, é uma ideia bem-vinda. E o Ministério da Educação também poderia abraçar essas ideias. Mas graças a algumas províncias, sim, como tenho aqui a informação da província do Ambo, que hoje vi também a partir da página do gabinete provincial do Ambo, que já lançaram, já criaram esse desafio das inscrições online. Mas agora aqui também, é necessário também chamar a atenção ao Ministério, tanto da Saúde, assim como o Ministério da Educação, que está se realizando esse concurso online. Os sites, muitas das vezes, têm tido alguns constrangimentos, têm causado alguns constrangimentos aos jovens. Eu perguntar ao Dr. Pedro Cambora. Certo. Não acha que também haverá jovens que provavelmente, por ele ir a um cyber, sim, ou pedir a alguém que faz a sua inscrição, sim, corre risco de perder. Por isso é que nós apelamos, por isso é que apelamos à juventude de que para quem vai fazer uma candidatura, por exemplo, num cyber, isso vai exigir sempre a ficha de inscrição, não é? Depois da inserção dos dados, para comprovar que se a sua candidatura está sendo validada ou não, em função deste recibo. Os recibos são, de facto, imprescindíveis. Agora, infelizmente, para o Ministério do Interior, não é, até agora havia código de confirmação, certo? Mas, infelizmente, até agora o Ministério ainda o site não nos dá essa abertura de termos um comprovativo de inscrição. A informação que tem é sobre isso, que o número do bilhete é imprescindível, o código é imprescindível. Como eu que fiz uma inscrição num cyber, vou achar que meu código é imprescindível? Pronto, o ministro do Interior, Manuel Homem, não é um ministro muito comunicativo, sim, e garantiu aos jovens, não é, à população angolana, que fiquemos tranquilos, fiquemos descansados, certo? De que nenhum jovem ficará abandonado, certo? O jovem que fez a inscrição no cyber, no seu telefone, deve ficar descansado de que a equipa do Ministério do Ministério do Interior, assim como o Ministério da Saúde, está a trabalhar para que nenhum jovem fique fora deste concurso público. Muito bem. Essa informação que devemos permitir aos jovens. Sim, doutor Samalena, eu queria voltar a rebater a mesma pergunta. O país ainda não é digitalizado, mas temos o concurso na saúde e na educação, na polícia, sim, e na polícia, via online. Sim, eu também considero positivo porque isso ajuda-nos a não gastar vários valores, não fazer muitas viagens, mas também as falhas das mesmas páginas têm nos deixado muito a desejar. Mas vem ali também a questão, há nossos irmãos que vivem muito distante das cidades e lá não tem computador, não tem telefones assim de grande porte que podem lhes facilitar a fazer essa candidatura. Então, para mim, seria bom de que em alguns municípios mais distantes, recônditos mesmo do país, ali o ministro, o ministro, seja do interior ou da mesma saúde, poderiam assim abrir
fazer uma abertura desses fazerem a candidatura deles documental, em vez de forma digital. Acredito que este é o meu contributo. Doutor, eu volto também a perguntar na questão acerca do mérito, realmente estamos a ver os jovens preocupados se realmente vão valorizar o mérito neste concurso. Eu tenho dito que nós não podemos, os jovens devem ser ango-otimista, não ango-pessimista, não é? Independentemente do número de vaga, certo? O jovem não pode pensar de que eu, como não tenho padrinho na cozinha, certo, não terei esta oportunidade de ingressar na função pública. Nós conhecemos amigos, vizinhos que ingressaram na função pública, certo, mas não têm padrinho na cozinha, em função mesmo da meritocracia, em função da competência. E neste concurso nós temos um governo que está preocupado, não é isso, com a transparência, certo? Nessa governação, do João Lourenço, na governação do João Lourenço, o João Lourenço veio para transmitir, para devolver a esperança à juventude, porque anteriormente era difícil ouvir que um jovem ingressou na função pública. Entretanto, atualmente, com esta nova dinâmica do nosso presidente João Lourenço, que de fato aqui enfatizar, o doutor Samanha pode não concordar comigo, mas aqui vamos aqui, eu sei que algumas pessoas vão concordar comigo. O João Lourenço veio para devolver essa esperança à juventude. Então, os jovens devem estudar arduamente para ingressarem na função pública, porque neste concurso público, aqui reiteramos novamente que neste concurso público não haverá padrinho. Não haverá padrinho na cozinha. É necessário mesmo. Não haverá padrinho na cozinha para as camadas baixas. O Ministério vai valorizar. Vai valorizar a competência. Doutor, esquece a palavra do Manuel. A competência de cada. Não, doutor, não analisa assim. O ministro do não tens que analisar assim, doutor. O ministro do Interior, certo? Devemos aqui tirar o chapéu ao nosso ministro do Interior, não é o doutor Manuel Homem. Certo? Foi claro. Ele foi claro que até... O que ele fez que é sério? Ele foi claro. O que ele fez que é sério? Vou responder. Doutor, vai concordar comigo que anteriormente, com o antigo ministro, nunca houve concurso público no Ministério do Interior. Pelo facto dele abrir este concurso público no Ministério do Interior, mostra que de facto o ministro é sério. Não, esquece isso. Não significa que é sério. E agora vamos ver. Não significa que é sério por abrir o concurso. Vamos ser sérios. Eu acredito que o doutor Pedro Cambulo já ouviu nas suas andanças o concurso é online, mas já estamos a ver pessoal que não, olha, o tio fulano ligou para trazer o documento. E o ministro até, e isto, o doutor Cambulo se acompanha, mas o ministro já rebateu de novo, que não entregam documento a ninguém. A ninguém, de facto. Isso vai passar. Muitas pessoas que já entregaram o documento vai passar. Não pensa que o filho do Manuel é o meu sobrinho dele e o elenco dele também, os filhos deles vão concorrer. Não vai acontecer isso. Saber ouvir é uma virtude. Não, esquece isso. Saber ouvir é uma virtude. Esquece isso. Saber ouvir é uma virtude, certo? O ministro do Interior, Manuel Homem, é um indivíduo muito sério. Eu acredito na seriedade daquele senhor. Qual é a coisa séria que ele já fez? Uma das coisas é esta aqui, a abertura do concurso do Interior. Isso é o direito. Não, antigamente, nós só ouvíamos que o vizinho, o primo ou o amigo ingressou onde? No Ministério do Interior. Por causa do sistema do tal partido. Agora, atualmente, as coisas estão a mudar. Não, com esta abertura no Ministério do Interior, significa que o ministro quer colocar as coisas no seu devido lugar. E a juventude deve acompanhar o dinamismo, certo? A ideia do ministro do Interior. Doutor Samanha, não acredita que esses 3 concursos podem ter valorização do mérito? Valorização pode ter, sim. Mas não devemos esquecer que os documentos por detrás do ministro não vai entrar documentos. Mas também eu digo que aquele que lê, na verdade, vai entrar no concurso. Aquele que lê vai entrar, mas há documentos que vão entrar por detrás das costas do ministro. Doutor, eu vou voltar a perguntar agora. Se o doutor diz que aquele que lê vai entrar e
o documento atrás do ministro, na porta, no gabinete do ministro vai entrar. Eu pergunto, a nível do país, as especialidades, por exemplo, na educação, só tem uma vaga. Sim. Como especialidade na educação? Sim. Não, estamos a falar da polícia. Não, por exemplo, da polícia. Vamos deduzir que no serviço de imigração estrangeira, sim, só tem 200 vagas a nível do país. 200 vagas? Sim, 200 vagas. E quem vai fazer a correção das provas? Aí é outra pergunta. Segundo, e até ali, quem vai fazer? A prova vai ser online. Sim, a prova é online. E quem vai saber que você aprovou ou não? Tá sabendo? Essa aqui, quem vai saber essa aqui não é a ideia que nós devemos transmitir à nossa juventude. Sim. A ideia... Não é, esta aqui não é a ideia, não é a ideia. Não é a ideia de que os ministros hão de receber os documentos por detrás. Esta não é a ideia que devemos transmitir à juventude. Não, isso é a realidade. Não podemos transmitir aqui. Podemos não transmitir, mas essas afirmações, essas afirmações são afirmações gravíssimas, certo? Até o doutor tem que constituir um advogado. São afirmações gravíssimas, certo? São afirmações gravíssimas. Doutor advogado. Nós devemos aqui... Isso é verdade, advogado para quê? Nós devemos aqui... Nós devemos isso é verdade. Incentivar os jovens, certo? Incentivar os jovens e apelar os jovens de que neste concurso se vai valorizar a competência de cada jovem. Aqui eu tenho dito o seguinte... Mas, doutor, o concurso será valorizado. Por exemplo, será valorizado. Por exemplo, temos 5 vagas, certo? Numa determinada área. Mas eu, como Pedro, só preciso de uma vaga, certo? Como é um concurso, eu só preciso de uma vaga. Então, tenho que lutar para quê? Para estar uma vaga. Eu não posso ter a ideia de que 5 vagas é pouca. Como é que 5 vagas será pouca para um indivíduo? Para ti, que quer apenas uma vaga. Nós estamos a falar do universo. Sim, por isso aqui nós estamos a falar da juventude angolana, não estamos a falar de uma pessoa. Sim, mas a ideia... 5 vagas para mais de 20 candidatos, doutor, é uma lástima. Não, de fato é uma... Mas isso como é um concurso, certo? Os jovens não podem pensar no número de vagas. Não, tem que pensar no número de vagas. Os jovens não podem pensar. Tem que pensar no número de vagas. Os jovens não podem pensar no número... Não, doutor, os jovens que vão concorrer. Não, isso é um concurso, certo? Como é um concurso, as vagas são escassas, certo? Não se pode pensar no número de vagas. Eu, como jovem, só quero uma vaga. O número de vagas. Eu só quero uma vaga. Como eu quero uma vaga, então vou lutar para que eu possa concretizar meus objetivos e ter uma vaga. Doutor, não é mas assim. também aqui vamos reiterar, vamos reiterar que o número de vagas, de facto, é insuficiente. Mas o jovem então acreditou, aceitou. Não, eu reiterei aqui. O jovem que vai candidatar-se, certo, não deve pensar, apenas no número de vaga, deve pensar na vaga que ele precisa, que é apenas uma vaga. Então deve lutar para esta vaga. Só um momento. Sim. Vamos continuar com o nosso podcast. O debate está realmente muito quente. Mas eu quero aqui enfatizar aos nossos internautas. Nós aqui, Rodrigo Kesi, o debate é com urbanidade, disciplina e muita transparência. Aqui os doutores estão a falar as suas visões. Quer o doutor Pedro Cambola, quer o doutor Aureliano Samalei, estão a apresentar as suas ideias daquilo que eles acham deste concurso público, quer da educação, quer da saúde e também da Polícia Nacional. Como o debate é feito aqui no Lubito e na província de Benguela, eu volto a tirar a pergunta aos meus convidados. Eu vou começar com o doutor Samalei. Como é que avalia o número de vagas versus o número de candidatos? Primeiro para a saúde, visto que a província de Benguela é das províncias que tem mais escolas e institutos médios de saúde. Como é que avalia essa situação? Acho que já falamos sobre esse, já falei um pouco sobre esse assunto. Eu não avalio de uma forma positiva, porque a minha província, o meu município, onde eu vivo, não tem vaga. Não tem vagas, mas nós temos escassez de profissionais. E isso me deixa mesmo muito, totalmente pensativo e triste, porque o centro de saúde próximo da minha casa
sempre se queixam porque lá não tem profissionais. Sempre os estagiários é que fazem o serviço, até também patente para os estagiários, é que atendem a comunidade daquele bairro, mas os profissionais são poucos. Mas, infelizmente, não tem vagas para enfermeiros, fisioterapeuta e analistas. Não tem vaga para esses. E eu estou totalmente muito triste com essa situação. No campo da educação, como é que avalias nesse momento? A nível dos municípios, só temos 10 vagas para o ensino primário e para a especialidade quase ínfimo. Neste caso, falando dessas vagas na área da saúde, na área da educação, digo que eles as províncias distribuíram as vagas concernentes àquilo que é a distribuição também nacional, mas também eu digo que não chega, mas é a realidade, não temos como. Acho que esse é o pequeno contributo que eu dou. Penso que eu concordo, subscrevo na íntegra, não é isso, concordo com aquilo que o Dr. Samalinha acaba aqui de enfatizar. Na verdade, a nossa realidade, né, município do Lubito, precisa de mais profissionais, tanto da educação, assim como profissionais de saúde. Realmente, quando se vai no centro ou no hospital, nós temos constatado mais os estagiários a trabalhar em detrimento dos efetivos. E também no Ministério da Educação, infelizmente, houve uma péssima distribuição de vagas. Aqui apelamos ao Gabinete Provincial da Educação, na pessoa do Dr. Belino Lopes, se não estou em erro. Pelas próximas é necessário olharmos para a realidade do nosso município do Lubito, da província de Benguela, e distribuir as vagas mesmo tendo em conta a necessidade. Por exemplo, para os formados, o licenciado em ensino primário, a nível provincial, nós temos apenas 5 vagas, que é no município da Bahia Farta. Certo? Então, nós não podemos estar alegre, nós como profissionais também da educação não podemos estar alegre, porque, na verdade, o país não necessita de pessoas que formadas. Tem acontecido algo também que eu gostaria de chamar a atenção, e não sei por que realmente tem acontecido isso, é que para os licenciados as vagas têm sido ínfimas. Certo. Eu não sei se o Ministério olha porque o licenciado não é mensalmente, o Ministério da Educação está por ali, o salário base 365 talvez, e alguns subsídios. Provavelmente o Estado olha naquilo que mais vale a pena empregar, não é? Alguém técnico médio em detrimento do licenciado. Se eu empregar um licenciado, mas pressupõe-se de que um licenciado, ok? Isso não é uma certeza, pressupõe de que um licenciado tenha mais bagagem que um técnico médio. Então, se queremos qualidade, devemos apostar nos licenciados, porque as escolas, os institutos pedagógicos, os institutos superiores, anualmente têm formado professores. Então, esses professores devem ter esta oportunidade. Por causa dessa pergunta e daquilo que vocês rebateram, volto a fazer uma questão pertinente. Sim. Estamos a terminar, hoje é 2025, 2026, sim. Daqui a 2 ou 3 meses, temos o hoje é 2026 para 2027. Sim. Eu agora vou perguntar aos dois, não sei quem vai começar, mas então, que prioridade temos realmente no país? Se o lado social, que é a educação e saúde, estamos a ver já esse vai e vem em termos de número de vagas, que prioridade temos realmente no país? Infelizmente, nos orçamentos nós temos constatado mesmo também o bolo orçamental, a maior fatia geralmente tem ido para o Ministério da Defesa, certo? O Ministério da Defesa, mas seria o contrário, certo? Tinha que ir no setor social, né? O Ministério da Saúde e o Ministério da Educação. Eu penso que também aqui apelar, não é, as entidades, o executivo, os deputados, não é, principalmente da bancada do MPLA, não é, uma vez que são a maioria, é necessário refletirmos o país. A prioridade deve ser para a educação e deve ser para a saúde. Isso não significa que devemos desprezar outros ministérios, mas o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação deve ser prioridade. E essas vagas ínfimas é mesmo em função, não é, do orçamento miserável, assim podemos dizer, que tem se atribuído a esses 2 ministérios. Doutor Samalinha, acerca das prioridades que temos no sujeito. Acerca das prioridades,
para mim também seria a esses dois ministérios. Sabemos que a saúde é a base, né? A saúde é a base, então com isso, alguém que não tem saúde não consegue trabalhar. E a educação nos abre a nossa consciência, então a prioridade seria a esses dois ministérios, mas infelizmente não é isso que acontece, acontece de forma diferente, mas eu gostaria que o governo aumentasse o orçamento nesses dois ministérios, da educação, como assim também da saúde. E concordo com aquilo que o doutor Kambole acabou de afirmar também. Eu volto a perguntar, independentemente de quem querer começar, sim, que alternativa deveriam existir para os jovens não dependerem tanto dos concursos públicos? Eu penso que é mesmo o autoemprego, não é isso? O empreendedorismo é fundamental, mas o empreendedorismo não depende somente do jovem. Não temos dinheiro. Não depende somente dos jovens, não é necessário a iniciativa também do Estado, certo? Abrir. Vamos empreender como? Prontos, dali é que chamo a atenção também ao Estado. Nós temos alguns jovens, por exemplo, formados no Centro de Formação e Ofício, não é, pela MAPES. E esses jovens, depois da formação, muitos jovens não têm recebido kit. Certo. Se esses jovens recebessem kits, deviam começar o quê? Com seu autoemprego. Porque o que nós temos constatado é de que parece que o Estado, certo, nos transmite aqui a ideia de que o jovem deve depender apenas da função pública. Eu chamo aqui a atenção aos jovens, mas mais responsabilidade também ao Estado. O que o Estado deve fazer? Deve financiar o quê? Deve financiar o jovem. Por exemplo, um jovem que tem essa iniciativa de podcast, certo, para alertar a juventude, esse jovem devia ser financiado. Certo, não é? Um jovem que tem o seu cyber, que criou o seu cyber, esse jovem devia ser financiado, porque ele iria empregar também outras pessoas. Penso que não depende apenas dos jovens, certo? Porque eu vejo que a juventude angolana tem vontade de trabalhar. Certo. Agora, o Estado também deve ajudar os jovens, não é, para que, de fato, consigam o seu sim, alternativas. Sim, para os jovens não dependerem só dos concursos. Eu acredito que é mesmo, conforme o Dr. Kambole já acabou de afirmar, financiamento do governo. Mas, infelizmente, o governo, acredito, não sei se tem essa iniciativa ou tem esse pensamento. Doutor, aqui vai necessário também salientar de que alguns jovens, por exemplo, os anos passados, 2011, 2012, alguns jovens que foram formados, depois da formação deram-lhes kits e depois venderam os kits. Tem jovens assim, que ainda tem esse pensamento. Sim, foram formados, deram-lhes kits e venderam os kits, certo? Então, é necessário... O doutor tem prova que venderam? Sim, eu tenho prova, porque eu também fui formado, não é? Eu fiz uma formação de serralharia. Então, certo? o doutor também vendeu? Não, não faço isso. Eu fiz uma formação também vendeu. Só que na minha altura, no meu tempo, já me davam kits, mas os jovens que passaram lá anteriormente, não, receberam kits e alguns jovens começaram com os seus autoempregos e infelizmente outros venderam os kits. Eu fiz essa pergunta porque acho como é que avaliam a demasiada... A juventude está depositada demasiadamente a esperança no emprego público. Sim. Então, digo, essa esperança é porque não há alternativa? Não, essa esperança é de que não tem mais outra abertura. Porque o jovem, para ir no campo, para ir cultivar, é preciso charrua, é preciso os bois, tem ali equipamento que é necessário para ele trabalhar, mas não tem financiamento, não tem como. Eu quero vender, um exemplo, quero vender fardo, os 50 mil kwanzas, vou tirar onde para mim começar com o meu negócio? É até ali que o governo deveria fazer assim uma abertura para que os jovens assim começam a empreender, porque os jovens não têm fundo, sem fundo não se faz nada. É preciso financiamento. Eu penso também que uma das estratégias para inibir que muitos jovens não tenham essa ansiedade de ingressar na função pública é o Estado começar a fiscalizar mesmo as empresas privadas. Por que os jovens vão na função pública? Só querem a função pública, não se contentam. Porque não tem mais outra abertura. Com o seu trabalho das empresas privadas. É porque muitas empresas privadas não são sérias. Não pagam em função do quê? Em função daquilo que está estabelecido na lei.
Você tem empresas aqui, há empresas ainda aqui mesmo no Lubito, que mensalmente pagam 15 mil kwanzas. Empresas privadas pagam 30 mil kwanzas. Então, se o Estado começar a fiscalizar essas empresas, não é? Que as mesmas comecem a pagar os jovens, tendo em conta a orientação da Lei Geral do Trabalho, certo? Eu penso que muitos jovens já não teriam mais ideia de fazer o quê? De ingressar na função pública. Por exemplo, se um jovem que é efetivo... Então não é, ali o doutor está a dizer que o governo não é responsável. Não digo que o governo é irresponsável, não. Devia, digamos, reforçar a fiscalização. Mas se não está a reforçar, é que? Devia reforçar. Aqui por isso que nós estamos a chamar a atenção. Se reforçasse a fiscalização, por exemplo, um jovem que trabalha no sonamento, então o governo não está a ser sério. Efetivo sonamento, certo? Ele não vai querer concorrer para quê? Para a educação, para a produção do 13º grau, para receber 100 e tal mil. Não é isso? Porque pressupõe-se que naquela empresa ganha-se bem. Agora, se o Estado apertasse outras empresas, certo, privadas, que se essas empresas pagassem em função da orientação da Lei Geral do Trabalho, eu estou certo que muitos jovens já não teriam essa ideia de fazer o quê? De ingressar do quê? Por que os jovens pensam em ingressar na função? Porque há muitas empresas, por exemplo, empresas privadas que não pagam segurança social. O jovem está trabalhando, o jovem começa a ter medo. Por que tem a Inspeção Geral do Trabalho? Infelizmente, a Inspeção Geral do Trabalho, muitas das vezes, certo, não tem cumprido com o seu real papel. Então, é necessário colocar ali pessoas sérias. Sim, é um tema que é um tema de sim, é necessário colocar aí pessoas sérias. Ainda bem que o nosso governo, o João Lourenço, tem essa ideia, certo, que pessoas têm que estar, pessoas certas no lugar certo. Certo? As pessoas devem respeitar. Quando você foste colocado ali como inspetor, deves, de facto, exercer o seu papel na íntegra. Certo? Isso é o que o governo quer. Mas, infelizmente, enquanto que o executivo está a trabalhar para colocar cada condições de julgar, sempre pessoas espertalhões ou pessoas que brincam para manchar a boa imagem do Estado. Certo. Mas eu queria perguntar se concordam o tempo limite das inscrições. Eu praticamente respondendo, eu penso que, digo aqui na província de Benguela, a maior parte das escolas até agora não certificaram os alunos, certo? A maior parte das escolas não certificaram os alunos, principalmente para o Ministério, para as escolas de formação técnica de saúde, que muitas escolas até agora não certificaram os alunos. Como muitas escolas não certificaram os alunos, aqui na província de Benguela temos a enchente na Ordefa, certo? Na ordem dos enfermos, está a ser difícil adquirir o recibo que vai permitir os alunos concorrer. Penso que aqui na província de Benguela é que devia se estender, não é isso? O limite está por decreto. Sim, por decreto, mas também não há lei sem exceção. Certo? Não há lei sem exceção, é necessário estender na província de Benguela, porque aquilo que nós temos estado a constatar, existem muitos jovens que terminaram a formação, alguns, por exemplo, que terminaram a formação em alguns colégios, receberam o certificado na semana passada, mas agora a enchente está na Ordefa. Então, por isso é que não concordo e é necessário prorrogar. Vou rebater a pergunta ao Dr. Samalinha. Samalinha, eu perguntei ao Dr. Cambole no começo do programa sobre se havia necessidade de cobrar o recibo de atualização do bilhete de identidade. Volto a rebater. É necessário para fazer inscrição? Será que é necessário mesmo para fazer inscrição o recibo da ordem dos enfermeiros? Sim, é necessário. Eu ainda não sou enfermeiro. Sim. Não, é assim. Eu ainda não sou enfermeiro. Estou a me inscrever para ser enfermeiro. É assim, ali a culpa daquela enchente não tem nada a ver com a instituição que é a Ordefa. Tem a ver mesmo com o cidadão. O número de ordem representa a entidade no próprio sistema de saúde. O número de ordem. Deveria ser, até nos países mais sérios, quando o estudante termina, então vem já uma equipa naquela instituição para o candidato ou o estudante se inscrever já na ordem. Porque o número de ordem é ali onde se controla a entidade
do enfermeiro. Então, desde o momento que você terminou a sua formação acadêmica, então você tem que se inscrever já na Ordefa para tratar o número de ordem. Quem não se inscreveu na Ordefa para tratar o número de ordem é conforme se fosse um angolano que tem 18 anos, 20 anos, mas não tem bilhete. Mas agora pergunta sim. Maneira, desculpa interromper o teu raciocínio. Sim. Mas agora pergunto, era necessário 53 mil kwanza dentro da realidade social que a juventude está passando? Neste caso é a política interna. Neste caso é a política interna. Agora, esses 50 mil kwanzas, esses 56 mil kwanzas... Sim, deixa só terminar. Esses 50 mil kwanzas é que há pessoas que trataram o número de ordem, e o número de ordem tem uma taxa equivalente a 2 mil kwanzas. E há pessoas que trataram o número de ordem e desde o momento que trataram 2018, 2017, nunca foram levantar o número de ordem deles. Então, esses têm que pagar todo esse valor. É até ali que quando você mesmo já termina a sua formação acadêmica, tens de tratar o número de ordem. Não, isso que estamos a falar, não, lá está cheio, não, estão a tratar o número de ordem. Pergunto, a realidade é, eu estou a terminar, o colégio está atrás de mim para pagar a última prestação da mensalidade da formação. Está a me exigir que tenho que pagar o juramento. Sim. Tenho que comprar o kit para o juramento. Tenho que se preocupar com a roupa. Isso, doutor, isso é em todos os países. Em todos os países. Não vamos buscar. Eu faço essa pergunta porque não vamos levar dentro dos países. Não, doutor, é assim, na normalidade, quem não se inscreveu na Ordefa não é considerado como enfermeiro. Mas eu estou a me inscrever. É apenas alguém que terminou a sua formação. Agora, és considerado enfermeiro com entidade no seu sistema quando você se inscreveu na Ordefa. Mas então, não acha que o Ministério poderia abrir essa exceção e imitar o Ministério da Educação que só entra no sindicato? Não, isso não é sindicato. Isso não é sindicato. Não, é mesmo. Sim. Não foram a ordem dos enfermeiros, não é a ordem dos enfermeiros. Tem sindicato dos enfermeiros e tem Ordefa. Sim. Qual é o papel? É aquilo que eu pergunto. Essa taxa de 53 mil kwanza, qual é o efeito? Sino qua non. Neste caso, eu não quero aqui destrocar muito sobre valores. Não quero aqui destrocar muito sobre valores, porque isso aqui é questão política deles. Então, eu faço essa pergunta porque eu sei que há candidatos que não vão se inscrever por essa questão da ordem dos enfermeiros. Certo, mas também quem não vai se inscrever é negligência. É negligência. Porque você imagina que a pessoa que terminou a sua formação 2015, 2016, 17 e 18, mas não tratou o número de ordem. Agora, quando há concurso público, é que quer tratar o número de ordem. Isso não se admite. O número de ordem... Deixa só terminar. O número de ordem se trata assim que você termina a sua formação acadêmica. Agora, muita gente guarda... A pessoa é... Um exemplo que posso dar. Alguém que não tem bilhete de identidade e tem 18 anos, esse é considerado como cidadão angolano? Não. É até ali. Quem não tratar o número de ordem não é considerado, não tem entidade, não é considerado como um enfermeiro. É considerado como um enfermeiro quem terminou a sua formação acadêmica e tratou o número de ordem, porque o número de ordem tem lá um número que te representa como enfermeiro. E um momento só, quando você trata aquele documento, significa que você está aberto para trabalhar. E quando você não trata aquele número de ordem, significa que você não pode trabalhar. Você não está aberto para trabalhar nas clínicas, seja estatais ou privadas, porque aquilo é um documento que te representa que quando você comete lá dentro da unidade, então tem alguém que vai te defender, tem alguém que te conhece, que você é mesmo profissional da saúde. Só que as pessoas gostam muito de correr no momento em que se precisa. E também ali vem a ordem dizendo assim: quem não tem número de ordem não pode concorrer. Não pode concorrer porque não é considerado como enfermeiro. É aquilo que penso que não é considerado como técnico. Nós aqui em Angola, infelizmente, temos aquela cultura de adiar as coisas, certo?
Sim. Adiamos, mas quando estamos na véspera queremos fazer o quê? Queremos correr. Sim. Não, esse é um grande problema, não é? Da nossa juventude, não é? Ir atrás de um documento quando se aproxima, por exemplo, quando ele sabe que tenho que tratar esse documento porque vai me beneficiar. Então devemos aqui apelar à juventude, não é? Uma vez que o Dr. Samalia disse muito bem, e subscrevo na íntegra, certo? Nós temos que ter, os jovens enfermeiros têm que ter a cultura de que terminou a sua formação, recorra já que a ordem. Certo. Nós jovens devemos ser mais organizados agora. Relativamente aos valores, tínhamos que ter talvez alguém aqui da ordem dos enfermeiros, não é? Para justificar, sim, para justificar. Antes do concurso, as inscrições do concurso terminar, a produção acho que sim, para justificar, alguém, para justificar, não é assim, porque desses valores, porque eu desses valores. É na questão, se o bilhete que é 400 kwanza, ainda temos jovens que não têm bilhete. Sim, de fato. Imagina 53 mil kwanza. Na verdade, é um valor exorbitante, não é só exorbitante. Mas ali também. É necessário que alguém venha. E por outra também, doutor, queremos aqui também apelar, queremos usar esse grande podcast, não é? Apelar a ordem dos enfermeiros de que a carteira, uma vez que o cidadão, o técnico, fez a emissão da sua carteira, ele deve receber no tempo quê? No tempo certo. Algumas carteiras já vêm expiradas. Certo. Algumas carteiras já vêm expiradas, então você pede 52 mil, então tinham que justificar o valor, tinham que justificar o trabalho. Mas infelizmente não é isso. Só para terminar, só para dizer que às vezes também a Ordefa deixa a desejar, por quê? Porque quando sabe, a Ordefa teria um plano de trabalho, sabe que nos meses de junho todas as escolas ali vão liberar os seus estudantes porque já terminaram, então poderia mandar ali, mas isso é num país sério, né? Não, doutor, não podemos, deixa terminar. Angola é um país sério. Não vamos dizer que não é país sério. Deixa terminar. Parece que nós estamos num país de brincadeira. Doutor, deixa um país sério, nós temos leis, certo? Nós temos leis, somos um país soberano, somos um país sério. Temos nossos problemas sociais, temos. Isso aqui não podemos, temos nossos problemas sociais. Não podemos tapar o sol com a pena, mas afirmar que se fosse num país sério, não, doutor, não faça isso. Não faça isso. Nós estamos num país sério, com problema. Não. Mas é um país sério. Eu não digo que estamos num país sério. Estamos num país sério. Façamos isso. Mas deixa só terminar. Se fosse num país sério, num país mesmo sério, a Ordefa mandaria os seus trabalhadores para passarem nas instituições e para levantarem assim os documentos dos estudantes juntamente às pautas dos estudantes e fazer mesmo ali o estudante tratar aí o número de ordem. O fato da Ordefa centralizar as coisas, nós defendemos a ideia de deixa terminar. É necessária essa descentralização, mas agora, o fato da Ordefa, que é a ordem dos enfermeiros, aqui em Benguela não é isso, centralizar a coisa, não podemos, isso não faz com que o país, não faz com que o país deixe de ser sério. Sim. O país não perde a seriedade em função disso. Não, perde, mas muitas coisas. Mas é necessário a ordem dos enfermeiros para descentralizar as coisas. Mas dizer que, agora, por que o doutor diz que nós estamos num país sério? Em função dessas coisas que acontecem? Sim, há muitas coisas. Doutor, eu digo que o país não é sério. Mas temos, mas eu queria perguntar, antes de dar a última pergunta, antes de dar a última mensagem, eu queria perguntar ao Dr. Perdue Cambone qual é a mensagem que deixa a direção dos serviços de justiça e notariado a nível do município de Lubidi. Só temos um BOP a nível do Lubidi, aquela enchente. Isso é sério. Penso que é necessário. Isso é seriedade. É necessário que criemos outra dinâmica, certo, para que se evite essa enchente. Não é? Aqui não podemos se descentralizar a coisa. Não podemos concordar com isto, certo? Não podemos. É inadmissível, certo? Então é necessário que se crie outra estratégia, até também devia se criar, se possível, criar também um mecanismo que possibilitaria a pessoa, o indivíduo, atualizar mesmo os seus dados a partir de casa. A partir de casa seria possível atualizar o quê? Atualizar os dados, uma vez que nós estamos... Mas o ministro disse que seria possível assim.
Mas ainda não começou. Infelizmente, Mas isso eu queria repudiamos. E isso não faz com que o país deixe de ser sério, porque nós estamos num país sério. Não, estamos num país sério. Infelizmente. Olha, estamos a terminar o programa e gostaria, não sei a quem vai começar, sim, que mensagem deixaria aos jovens que continuam à procura da primeira oportunidade de emprego? Eu penso neste concurso público. Sejamos otimistas, não é? Tem um ditado em inglês, eu como também sou formador de inglês, tem um ditado em inglês que diz assim, while there is hope, while there is life, there is hope. Significa que enquanto houver vida, deve existir quê? Deve existir esperança. Os jovens não podem perder a fé. É necessário que o jovem vá à luta, certo? Independente, não olhe na ausência de um padrinho. Não pense que, como não tenho um padrinho na cozinha, não vou ingressar na função pública. Não deve ser essa a ideia dos jovens. Certo. O jovem deve ser otimista, porque conhecemos muitos jovens que ingressaram na função pública. O doutor Samalinha está aqui, ingressou na função pública e não teve padrinho, certo? Por isso é que o país é sério. Não teve padrinho, ingressou na função pública, hoje é funcionário público. Então, apelamos ao jovem. O país, nós temos um governo sério, nós temos uma ministra séria, estamos num país sério, então cada jovem deve estudar arduamente para que consiga a sua vaga no Ministério tanto da Saúde, assim como outros ministérios. Muito obrigado. Doutor Samalinha? Sim, na verdade, digo que a gente, ou a juventude, deve mesmo inclinar os seus pensamentos na leitura, deve ler mesmo bastante, porque as vagas já são totalmente reduzidas, mas também ainda não deita a sua esperança por fora. E quem fazer mesmo a leitura, na verdade, e ler com muita responsabilidade mesmo, vai entrar nesse concurso. E só para dizer que eu às vezes também fico um pouco triste, porque os tais jovens que nós estamos a formar nesses preparatórios que vão entrar na polícia são aqueles que depois vão nos pegar, vão nos amarrar, vão nos meter na cadeia. Não, nós temos uma polícia... Agora, atualmente, nós temos o Ministério do Interior. Nós temos um Ministério do Interior que está a promover pedagogia neste Ministério do Interior. Nos seus efetivos. Nos seus efetivos. Não. Penso que daqui a pouco... Discordo, doutor. É bem verdade. Não existe pedagogia. Nós aqui não existe pedagogia, nem humanismo dentro daquela estrutura. Existem efetivos que cometem existem efetivos que cometem excessos, que aproveitam-se da farda o Ministério do Interior para fazer as suas facaltruas. Não é sério. Mas também nós temos um ministro que está a promover pedagogia. Penso que daqui a pouco teremos... Só o ministro não basta. Não. Daqui a pouco nós teremos... O ministério está sendo reformado, certo? O ministério está sendo reformado. Isso não existe, doutor. Nós daqui a pouco já teremos um ministério, efetivos da polícia mais pedagógico, certo? Que começarão a abordar já as pessoas com mais pedagogia. Doutor, alguém que é pedagógico, alguém que é humano. E nas redes sociais, nós temos atualmente alguns jovens chamados ativistas, os ativistas sociais, que ofendem quem? Ofendem efetivos da polícia. Mas os efetivos da polícia, sempre serenos com aquela pedagogia, não respondem a algumas provocações. Isso mostra que, de facto, o Ministério está a trabalhar para que tenhamos, de facto, efetivos da polícia mais sérios. Para que haja mais pedagogia no Ministério do Interior. Não, pedagogia no Ministério do Interior não existe. Não existe. A produção já está realmente a criar esse espaço. Certo. Semanalmente temos resumo dos assuntos, quer municipal, provincial e nacional. Certo. E aqui, desde já, posso passar já o convite, quer ao Dr. Samalinha e ao Dr. Pedro Cambola, se concordam ou depois falar com a produção, se podem ser comentaristas residentes. E depois, queria a última palavra do Dr. Cambola, a quem podes mandar abraço e que mensagem dá a essa produção do Rodrigo Quest. Pronto, são jovens proativos, jovens dinâmicos, jovens criativos, e o país, como é sério, precisa também de jovens sérios. Como essa equipa do Rodrigo Podcast, são jovens muito dinâmicos, gostei da forma como a produção trabalha, aqui há uma sincronia, trabalham em cooperação, isto é muito bom.
E também mandar aqui abraços a todos que estão a nos acompanhar, dizer que acompanhe sempre este programa do Rodrigo Podcast, porque é um programa, não é, que promove sabedoria, promove educação para a juventude angolana. Muito obrigado. Doutor Samuel, últimas palavras? Sim, também dou patente à produção. Na verdade, o trabalho que estão a fazer é um trabalho de louvar aqui no nosso município do Lobito, e espero que esse trabalho vai mais além, e todos aqueles que ainda não estão a seguir o Rodrigo Cast, não estão a seguir essa página, por favor, seguem essa página, porque é uma página que promove muitas informações, e para você não ficar de fora sobre as informações do nosso país, as informações da nossa província Benguela, as informações do nosso município do Lobito, então tens de seguir essa página, porque nós estamos para isso, para analisar. Nós não estamos a analisar assuntos apenas na vertente política, mas estamos a analisar mais na vertente social, aquilo que o país é, aquilo que está de errado ou positiva do nosso país. Acredito que não deixem de seguir essa página, continuem a seguir, e para quem não segue, por favor, hoje mesmo comece a seguir essa página Rodrigo Cast. É mais uma edição que estamos a terminar do Rodrigo Podcast. Hoje que falamos sobre os concursos públicos na educação, na saúde e na Polícia Nacional, a oportunidade de emprego, a humilhação para a juventude, e conforme viram, os nossos convidados realmente deram uma aula magna e apresentaram os seus prós e contras, e realmente foi um debate muito positivo. A produção está a fazer de tudo para semanalmente teremos de terça ou quinta-feira resumo da semana. É debates que estão a vir ali, vamos continuar, e contamos já realmente com o subsídio do Aureliano Samarinha e também do Pedro Cambola. Quero mandar um abraço muito forte aos meus familiares, principalmente a minha esposa, a Susana Uimo, e também a produção, realmente o Matheus David, o homem que tecnicamente é que nos faz o programa aí para nossos internautas, e também ao EQE, o Prezi Alberto Chinhama, que continua a dar aquela força e continua. Para quem não sabe, e os convidados notam isso sempre que sentam nesse cadeirão e nessa sala climatizada, o Prezi é o CEO e também o cameraman. Ele está a trabalhar realmente para tudo correr bem. Já dissemos, próximo programa, estamos prestes a termos o nosso administrador municipal, Carlos Pacatolo, mas de tudo estamos a fazer que seja já antes do final do mês. Desejo um forte abraço, uma boa continuação de uma boa terça-feira. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Yeah.